Fala galera, bem-vindos ao nosso canal. Sou Marcela Soares, autista nível 1 de suporte, e hoje eu estou aqui na presença da professora Larissa Sato, que ela vai explicar um pouco sobre uma escola diferentona que eu achei muito interessante a metodologia, e daí eu pedi para ela me ceder essa entrevista, ela gentilmente está me cedendo, que é a escola EduTech House. Larissa, fala um pouco para nós o que é a EduTech House. Oi, gente, tudo bem? Marcela, bom te Olá, ver. bom te Obrigada ver pelo também. Eu que convite. agradeço o aceite. Gente, a EduTech House é um conceito que nós desenvolvemos que é uma casa de práticas educativas integradas. O que significa isso, né? A ideia é que a criança ela venha para cá e ela desenvolva várias práticas que envolvem de forma interdisciplinar áreas de conhecimento. Então, que ela consiga realmente vivenciar experiências que vão trazer aprendizagens para ela. É aquela história de você brincar aprendendo. Exatamente, né? isso. Ela começa a aprender, nem sente. Exatamente. Né? E aprende coisas diferentes de áreas diferentes, só que de forma contextualizada. Olha que Entendeu? show. Mas assim, a marca da EduTech, vocês são uma franquia? Não, muita gente nos pergunta isso. A gente tem aqui uma parceria da RoboMind Brasil, que é uma franquia que entra com a área da robótica, mas a EduTech House, ela é uma marca própria aqui de Belém, desenvolvida por nós. Toda a metodologia, todo o conceito, toda a proposta é nossa, é local. Olha só, gente, coisa boa do Belém Pará. Aqui na EduTech House, o que se aprende? Bom, para facilitar a compreensão, a gente divide em 6 áreas de conhecimento, mas a gente sempre gosta de deixar claro que é só para efeito de compreensão, porque essas áreas elas são integradas, tá? Então a gente tem, por exemplo, o clube de aprendizagens, que é onde as crianças vão trazer demandas da escola, de dever de casa, de algumas dificuldades, né? Vão aprender a estudar, ter rotina de estudo, fazer planejamento. A gente faz inclusive o perfil de aprendizagem dela para saber se ela é mais auditiva, mais visual, estimular que ela entenda isso nela e ela consiga aprender de uma maneira mais facilitada. A gente tem um clube de linguagens que vai trabalhar as diferentes linguagens e as principais aí são português e matemática. A gente trabalha muito o incentivo à leitura e à escrita, né? A gente tem o clube de ciências, onde tem várias experiências práticas que são feitas e contextualizadas para que os conceitos venham, né? A gente tem um clube de autoconhecimento, que tem a proposta de integrar técnicas de artes marciais, filosofia e conhecimento do corpo e da mente. Inteligência emocional, como é mais conhecido hoje, né? Mas que a gente chama aqui de autoconhecimento, porque para você ter inteligência emocional, você precisa ter uma boa base de autoconhecimento, né? A gente tem a área de empreendedorismo, a ideia é desenvolver a mentalidade empreendedora, no sentido deles entenderem como é que eles podem ser proativos, como é que eles podem buscar resolver problemas, como é que eles podem ser criativos, né? E várias coisas que hoje o mercado, mas não só o mercado, a vida nos demanda para que a gente consiga realmente atuar, ser protagonistas, né? Então, a gente trabalha com essas áreas e a robótica também, como eu já falei, que é uma parceria com a RoboMind Brasil, a gente traz a robótica também para dentro dos clubes. E a ideia é que a gente não tenha elas de formas isoladas. Então, eu sou aluno da EduTech, eu vou poder fazer só ciências? Não. Quando ele entra para ser aluno da EduTech, ele vai fazer práticas integradas que vão trabalhar todas essas áreas de conhecimento. O único clube que pode ser feito separadamente, porque tem a questão da franquia, é o da robótica. Então, se o aluno quiser realmente fazer só o curso de robótica, ele deixa de ser o clube da EduTech House e passa a ser o curso de robótica específico, que é da franquia da RoboMind. Entendeu? Você tinha me explicado um pouquinho que tinha a questão do passaporte do itinerário, né? E Como é que funciona esse passaporte? Tá, o que acontece? Quando justamente o pai quer colocar a criança para vivenciar a experiência da EduTech House como um todo, ele vai adquirir um passaporte de acesso, que pode ser de 1 dia ou de 2 dias na semana. Cada dia a carga horária é de 3 horas de duração. Aí às vezes perguntam, mas por que tanto tempo, já que a média dos cursos por aí leva 1 hora, no máximo 1 hora e meia? Porque nós somos muito práticos e fazemos muitas atividades concretas. Então a gente precisa de mais tempo para que as crianças consigam ter todo o tempo de desenvolvimento dessas práticas. E como a gente integra várias áreas de conhecimento, a gente trabalha com mais de uma prática por aula. Entendeu?
Certo. Durante essas práticas, fica só um profissional? Porque você falou que pode abarcar várias áreas. Isso. E aí, esse profissional é só ele? Tem uma Não, equipe? esse é Como um que outro funciona? diferencial nosso também, né? O que Certo. acontece? Se a gente for pensar numa escola regular, tem o horário da matemática, o professor que vai estar ali é só o professor da matemática, né? Como a gente trabalha com uma proposta integrada, os nossos professores todos ficam o tempo todo aqui. Então, eles entram e saem das salas e das práticas conforme a necessidade da integração. E assim, sempre vai ter no mínimo um professor e um assistente junto com a turma, e são no máximo 12 crianças por turma, que é justamente para a gente conseguir trabalhar de forma individualizada, né, atendendo a necessidade específica que cada criança traz, para que elas realmente consigam desenvolver o seu potencial. Top. É a pergunta que não quer calar, né, gente? Não, antes da pergunta que não quer calar, qual é o público-alvo da escola? A gente atende crianças de 7 a 14 anos. Só criança? Por enquanto, a gente está Deus, com eu sou projetos, a gente está com projetos de formação de professores no forno, a gente está com uma proposta no forno para ensino médio, mas hoje a gente já está atendendo efetivamente crianças de 7 a 14 anos. Certo. E agora a pergunta que não quer calar. Senhores, vocês trabalham com crianças autistas? Trabalhamos, o que a gente sempre costuma deixar claro, a gente não substitui nenhum tipo de terapia, psicopedagogo, nada que tenha a ver com estímulos específicos da área terapêutica, porque nós não temos essa intenção, né? Porque às vezes as pessoas confundem quando a gente começa a explicar o trabalho e acham que aqui é um processo terapêutico. Ele acaba sendo, mas não, né, formalmente falando. Eu sempre digo que ele é um complemento. Então, a criança, né, autista que tem todo o processo terapêutico dela, ela pode potencializar isso com a gente por conta das atividades práticas e por conta do fato de que a gente conhece a criança e considera a sua particularidade, entendeu? E essas áreas de conhecimento, como elas são feitas de forma integrada, isso também ajuda no desenvolvimento delas. Agora, dentro dos níveis de suporte, hoje nós temos preparo para atender autistas nível de suporte 1. O 2 e o 3 a gente ainda não tem. Estou dizendo ainda porque pode ser que futuramente a gente consiga também se preparar para ter. Sim. Soube também que vocês têm experiências com crianças com altas habilidades. Sim, né? temos. Porque muitas escolas, de maneira, enfim, né, por não ter um preparo, a maioria das escolas acabam não querendo, né, entre aspas, esse aluno, porque não sabe trabalhar com esse aluno. Sim. Mas eu soube que aqui na Edutec vocês têm Temos. todo o suporte. E as crianças adoram. Sim, né? exatamente. Conta um pouco para nós dessa experiência. O que acontece? Como a gente traz atividades muito dinâmicas e como a gente consegue trazer a curiosidade da criança para dentro da aula também, porque a gente incentiva muito isso nos processos, né? A gente tem tido até indicações, né? Tem uma neuropediatra que ela já tem nos indicado, inclusive, como um apoio, como eu falei, como um apoio ao processo terapêutico, porque isso não substitui a necessidade do processo terapêutico, e até uma questão que às vezes deixa dúvida, que as pessoas pensam assim, nossa, que legal, a criança é superdotada, mas assim como tudo tem um lado bom, também tem um lado ruim. Sim. Né? Então tem todo um processo emocional por trás, né? Tem toda uma condição que precisa ser trabalhada na terapia, e que a gente não dá conta desse aspecto. Mas o que a gente faz aqui? A gente consegue reforçar isso, né? A gente consegue, através das nossas práticas, fazer atividades que são interessantes para eles e que estimulam o desenvolvimento, e como a gente tem o clube de autoconhecimento, a gente consegue ajudá-los também no processo da inteligência emocional, que é uma coisa que é muito necessária. Então a gente tem hoje também crianças com TDAH, né? Então eu digo assim que aqui é um ambiente muito propício, e isso é uma das nossas propostas, né? Para que crianças, independente de laudo, de dificuldade, né, elas possam ser bem acolhidas. Por isso que o nosso nome é Edutec House, que a gente quer trazer esse conceito de uma casa que acolhe, que a criança gosta de estar, né, e que ela é feliz estando aqui. E também com a perspectiva de que os pais, eles precisam estar próximos. Então aqui não é também aquela ideia de eu vou deixar meu filho lá, ele fica a tarde toda lá e aí eu já posso fazer outras coisas e eu não tenho ninguém me preocupar. Ok, enquanto ele estiver aqui, essa é a ideia. Mas a gente precisa ter um diálogo muito próximo com os pais. Eles precisam saber o que a gente faz, entender o que a gente faz e precisam nos apoiar nesse sentido também. Né? Então a ideia aqui é trazer a família para dentro da escola. Fantástico.
Larissa, para quem se interessou na proposta, assim como eu me interessei, né? Como entrar em contato com a EduTech House? A gente tem o nosso Instagram, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, que é @gsaedutech com CH _, e a gente tem o nosso WhatsApp, que tem aí uma equipe pronta para o atendimento. O nosso telefone é o 99196-6284. E como a gente está em Belém, o nosso DDD é 91. Tranquilo. E eu soube também, gente, a gente está gravando aqui simplesmente um espaço cultural do EduTech, tá? Que eu achei bem diferente, então vou colocar as fotos lá no Insta, tá? Um artista local, ele pode expor a sua arte aqui? Sim, o que acontece? A gente também traz muito, né, integrado a tudo isso que eu já falei, essa perspectiva da valorização da arte e da valorização do que é local. Né? Tanto que eu estava te falando que quando o aluno entra, ele já recebe todo o material que ele vai usar e a mochila, o estojo, o caderno, tudo é feito por artesãs locais, artesãs mulheres. Ai, mostra aquela mochila que eu gostei lá Gente, olha isso! Made in Belém, Pará, tá? Exatamente, E você só encontra aqui na EduTech. É verdade, essa aqui é exclusiva, é verdade. Então, a gente tem muito essa preocupação com a valorização da arte, com a valorização do que é local e com a questão da sustentabilidade. São valores que a gente traz agregados também à nossa proposta. E aí, o que a gente fez? Como a gente tem uma recepção bem interessante, a gente trabalha com uma exposição, com um espaço cultural, né, que é rotativo e que a ideia é trazer sempre exposições de artistas locais. Hoje a gente está com a exposição da Cláudia Porto, quem quiser conhecer o trabalho dela é só visitar a gente. Tá? A gente funciona de 9 da manhã até as 18 horas, direto de segunda a sexta, e no sábado de 8 ao meio-dia. Tá certo. Larissa, então quero te agradecer, tá? Essa tua oportunidade de conversar aqui conosco, de explicar sobre a EduTech. E eu, sinceramente, eu achei o teu trabalho aqui, o trabalho da EduTech fantástico. Vocês estão de parabéns, tá? E pessoal, ficou interessado, entre em contato, venha aqui na EduTech, tá? Se você curtiu o vídeo, vai lá, clica, curte muito. Quero agradecer aos inscritos, se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, tá bom? Obrigada, Larissa. Obrigada também. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.